Não bebe, pai. Hoje quem precisa confiar na família é o Senhor. A voz da minha filha saiu doce demais, bonita demais, enquanto ela empurrava a xícara para a minha mão. No corredor, meu genro desligou o celular depressa. Eu tinha chegado um dia antes do plantão e peguei só o fim da frase dele na cozinha. Quinta, a perícia. Depois a gente passa o apartamento. Foi ali que o café perdeu o cheiro e a minha casa perdeu o nome. Se essa história te prender pelos próximos minutos, fica comigo até o fim, porque eu só continuei vivo depois que aprendi a ouvir o silêncio dentro da própria família. Meu nome é Otávio Braga. Tenho 68 anos, 42 deles trabalhando em subestação elétrica, fechando o relatório de turno como quem reza em papel. Passei a vida acreditando em duas coisas simples: corrente não mente e rotina salva. Se uma luz pisca fora do padrão, há falha em algum ponto. Se alguém muda demais o jeito de falar, o problema já começou antes de você perceber. Foi assim que eu sobrevivi a pane, descarga, madrugada de chuva, cabo fervendo no escuro e chefe incompetente querendo bancar herói. E foi assim também que eu entendi, tarde demais, que a pane mais perigosa não vinha da rua, vinha da minha cozinha. Naquela semana eu tinha voltado mais cedo de uma escala porque o fechamento do livro de ocorrência já estava pronto. Eu sempre fazia isso. Os rapazes mais novos riam, diziam que ninguém mais lia papel, que tudo já estava no sistema, que eu parecia velho de filme antigo anotando até o barulho do transformador. Eu só respondia que homem que não registra o que viu acaba aceitando a versão de quem fala mais alto. Ninguém discutia. No fundo, eles sabiam que eu raramente errava. Meu amigo de mais tempo na companhia era o Nivaldo, ex-investigador da Polícia Civil, que largou a polícia depois de uma operação que estourou a coluna e a paciência. Hoje ele prestava serviço de segurança terceirizada num pátio industrial perto da nossa subestação. Continuava com o olhar de quem escuta a frase inteira, antes de decidir se acredita em você. Naquela manhã ele entrou na sala com uma garrafa térmica e disse: "E em casa, Otávio, tudo calmo?" E eu respondi: "Tudo andando." Mas respondi do jeito que homem responde quando não quer abrir uma porta que ainda nem sabe se aguenta. Fazia 7 meses que minha filha Lívia e o marido dela, Caio, estavam morando comigo temporariamente. O apartamento deles, segundo os dois, tinha sido colocado à venda para a compra de um maior, melhor localizado, mais perto da escola do Benício, meu neto de 6 anos. 2 meses, pai. No máximo 3. Ela disse quando chegaram com mala, caixa, panela e um sorriso, que naquela época eu ainda chamava de gratidão. Eu cedi o quarto maior, passei para o pequeno e deixei até a cristaleira da mãe dela na sala como sempre esteve, porque casa de viúvo sobrevive de respeito aos móveis e aos horários. Lívia trabalhava com financeiro numa rede de clínicas de imagem. Era organizada num nível que dava até gosto de ver. Etiqueta nos potes, nota fiscal dobrada por data, boleto preso em ímã de geladeira, escova de dente do menino trocada antes de gastar. Caio vendia equipamentos hospitalares e tinha o tipo de simpatia que em festa conquista mesa inteira antes de sentar. Sempre com sorriso de comercial, abraço largo, mão no ombro, piada pronta e aquela mania de me chamar de meu velho, como se intimidade fosse coisa que se compra em 2 temporadas de Natal. Eu nunca gostei do jeito dele rir antes de terminar uma frase, mas aguentei por Lívia. A gente aguenta muita coisa por filho adulto quando não quer perder a ilusão de ainda ser porto seguro. Benício era o único ponto puro daquele apartamento. Desenhava poste, fio, caminhão, raio, capacete amarelo e um velho de cabeça grande que era eu. Quando me via chegar do trabalho, corria e grudava nas minhas pernas. Aprendeu cedo o barulho do meu crachá batendo no peito. Dizia que eu entrava em casa parecendo o homem de filme que sabe apagar cidade. Eu ria e levantava ele no colo, fingindo que ainda tinha a lombar dos 40. Os sinais começaram pequenos, mas falha séria sempre começa pequena. Primeiro, Lívia passou a perguntar detalhes demais sobre meus horários. Não do jeito de filha cuidadosa, do jeito de quem precisa prever com precisão quando a casa fica só dela. Depois, apareceu uma caderneta na mesa da cozinha com minhas escalas anotadas, consulta de pressão, que eu não lembrava de ter marcado, e observações como chega cansado. Depois do almoço cochila, esquece o celular. Quando perguntei por que ela anotava aquilo, ela riu. "Para me organizar, pai. Se eu sei tua rotina, consigo arrumar o dia do Benício." Eu aceitei porque o argumento era limpo.
Só que argumento limpo demais às vezes encobre lodo. Teve também a vizinha do térreo, Dona Marisa, que me parou um fim de tarde e comentou: Seu Otávio, vieram aqui ontem uns moços procurando o senhor. Uma mulher também, de pasta. Falaram com a Lívia. Pareciam ser de clínica ou alguma coisa assim. Clínica? Perguntei. Acho que sim. Tinha papel timbrado. Ela assinou um negócio na porta. Na hora pensei em convênio, erro de cadastro, qualquer burocracia dessas que adoram errar nome de aposentado. Só que burocracia comum não costuma chegar quando o dono da casa não está e nem pede a assinatura da filha como se fosse responsável legal. Naquela mesma noite, quando fui pegar uma colher no armário perto do fogão, encontrei um frasco âmbar sem rótulo entre o louro e a caixa de palitos. Pequeno, de vidro escuro, tampa branca, adesivo arrancado. Ele não pertencia à minha cozinha. Eu não abri. 42 anos de serviço me ensinaram que objeto fora do lugar pede observação antes de toque. Fechei a gaveta e fiquei com a imagem gravada por dentro, como se alguém tivesse desenhado aquele vidro atrás da minha testa. No dia seguinte, acordei mais tarde por causa da escala da noite e entrei na cozinha ainda meio lento. Lívia estava fazendo ovos. Pai, você tomou os remédios? Que remédios? Ela se virou com uma naturalidade ensaiada. Os de pressão e os calmantes que a médica passou. Eu até deixei no teu criado. Eu fiquei olhando. Minha médica não passou calmante. Ela fez aquela expressão que se usa com criança teimosa ou velho que você quer infantilizar sem parecer cruel. Passou, pai. O senhor mesmo esqueceu. A gente guardou juntos. Guardou onde? Na cômoda da entrada. Eu tenho 68 anos e moro no mesmo apartamento há 29. Nunca houve cômoda nenhuma na entrada. Havia aparador estreito, cabideiro e um banco baixo para calçar sapato. Naquele instante, uma coisa gelada encostou por dentro das minhas costelas. Não foi medo ainda. Foi a percepção exata de que minha filha estava me contando uma lembrança que não existia, com a segurança de quem precisava que eu adotasse aquilo como verdade. Não tem cômoda na entrada, Lívia. Ela soltou uma risadinha curta. Pai, claro que tem. O senhor está cansado. Tive vontade de discutir, de apontar o aparador, de chamar Caio, de abrir a porta e perguntar para o prédio inteiro se alguém ali já tinha visto uma cômoda naquela parede. Não fiz nada. Só sentei, comi em silêncio e ouvi o telefone fixo tocar na sala. Lívia correu para atender rápido demais. Alô? Sim, é da família Braga. Sim, eu sou a filha. Quinta, eu lembro. Não, não precisa repetir. Sim, ele vai. Tá confirmado. Quando desligou, eu perguntei, quem era? Confundiram consulta. Que consulta? Rotina, pai. Nada demais. Mais tarde, Caio apareceu no café da tarde com aquele humor de homem que se acha irresistível. Contou rindo de um cliente velho que esqueceu o próprio nome no cartório e acabou tendo os bens discutidos na justiça. Enquanto falava, ele me observava pelo canto do olho. Era uma piada com o alvo. Essas coisas acontecem do nada, ele disse, mexendo o café. Um dia o sujeito tá bem, no outro já não assina direito. Lívia, na pia, respondeu sem olhar para mim. Caio para, mas não foi defesa. Foi aviso para ele não falar demais na minha frente. Naquele fim de tarde, eu deitei na cama do quarto pequeno e organizei os fatos como sempre organizei painel de falha. Frasco sem rótulo, supostos calmantes, consulta misteriosa na quinta, moça de pasta quando eu estava fora, história inventada sobre a cômoda, observação excessiva da minha rotina, piada de interdição na mesa. Se cada item isolado ainda aceitava desculpa, juntos eles formavam um desenho. E o desenho era feio. Liguei para Nivaldo da varanda, baixinho. Tem uma coisa esquisita em casa. Ele ouviu tudo sem interromper. No fim disse, Otávio, presta atenção. Não confronte ninguém. Não encosta mais em nada. Não tenta dar uma de justiceiro. Você precisa de prova antes que te transformem no velho confuso da história. Você acha que é isso? Eu não acho. Eu já vi isso antes. Tão preparando o terreno. Primeiro te fazem duvidar de você mesmo. Depois marcam avaliação. Falam com o médico alinhado. Empurram papel e te descrevem como homem desorientado. Com documento e testemunha certa, tua palavra perde peso rápido. Que prova? Voz. Eles sempre acham que conversa em cozinha some no ar. Ele mandou eu comprar no dia seguinte um gravador pequeno, desses que parecem chaveiro, sem levar para casa de forma visível. Disse também para eu adiantar o fechamento da escala seguinte e voltar sem avisar.
num horário em que eles não me esperassem. O plano parecia coisa de filme ruim, mas o ruim mesmo era perceber que fazia sentido. Na manhã seguinte, antes de entrar de novo na companhia, passei numa lojinha de eletrônicos antiga, daquelas que sobrevivem vendendo pilha, cabo, adaptador e milagre. Comprei um gravador minúsculo com clipe traseiro e memória interna. O vendedor explicou metade das funções. Eu só precisava da que interessava: apertar um botão e gravar horas de conversa sem luz piscando. Paguei em dinheiro e escondi no bolso interno da jaqueta. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fui para a cozinha de meias. Li o manual inteiro debaixo da luz da coifa. Testei minha voz. Otávio Braga, registro pessoal. Reproduzi. Saía limpa. Prendi o aparelho atrás do meu crachá funcional, onde o clipe escondia o volume. O crachá sempre ficava pendurado no gancho da entrada. Na manhã seguinte saí cedo, e ainda no batente, fingi bater a mão no peito. Esqueci o crachá. Lívia, levando o mingau para o Benício, resmungou: "De novo, pai. Me conhecem lá na portaria." Caio soltou uma risadinha. "Isso é idade, meu velho." Eu sorri como quem aceita a própria caricatura. Era o que eles queriam ver. Passei o dia inteiro com o estômago apertado, imaginando cada frase que poderia estar sendo capturada dentro da minha casa. No fim da escala, em vez de ir direto para casa, encontrei Nivaldo num posto fechado ao lado do anel viário. Entramos no carro dele e eu retirei o crachá. O gravador estava quente. Ele conectou ao notebook antigo que sempre carregava na mochila. Tinha mesmo gravação. 43 minutos. O primeiro minuto era só cadeira arrastando, Benício pedindo o estojo, talher batendo. Depois veio a voz de Caio, baixa e segura. Funcionou. Ele tomou sem perceber. Meu coração disparou tão forte que achei que Nivaldo ouviria. Lívia respondeu: "Ontem ele pediu para eu provar antes. E você provou." "Muito bem. Por isso ele cai. Ele confia em você. Eu não gosto disso." Caio riu. "Você vai gostar menos quando teu pai resolver vender esse apartamento para qualquer irmã dele do interior e deixar você sem nada. Para de fraqueza. Quinta, o doutor já está alinhado. O laudo sai. Entra o pedido de curatela. Depois a procuração. Em 3 semanas a gente fecha com o comprador." Houve uma pausa. Ouvi talheres, respiração, um desenho sendo raspado em papel. A voz de Lívia veio mais fina. "E o Benício? Vai para minha mãe uns dias, até abaixar a poeira. Eu não quero meu filho longe. Você quer continuar nesse cubículo, dependendo de favor do teu pai para sempre?" Ela não respondeu. Então ele completou com a frieza mais limpa que já ouvi: "Depois do dinheiro, a gente acerta tudo, inclusive o nosso." Nivaldo pausou o áudio. "Tem mais", eu falei, mesmo sem ar. "Ele dói play." Caio em telefonema. "Quinta cedo. O velho já tá mais lento. Mais 2 doses e chega grogue. O médico só precisa confirmar o que a filha relatar." Outra voz indistinta no telefone. "Caio, relaxa. A assinatura dela já tá no formulário." Depois, vários minutos depois, uma frase que queimou mais do que descarga: "Ele é fácil. Homem velho se apega à rotina, relatório, crachá. Nem imagina como funciona a gente de verdade." Eu tirei o fone do ouvido. Fiquei olhando o painel apagado do carro. Tinha prova, tinha voz, tinha também o fim completo de qualquer desculpa possível para Lívia. Ela sabia. Talvez tremesse, talvez hesitasse, talvez fosse a mais fraca da dupla, mas sabia. "Você tá respirando?" Nivaldo perguntou. "Tô." "Agora escuta. Prova de áudio ajuda, mas sozinha pode virar briga doméstica. Você precisa neutralizar a perícia e proteger o imóvel antes de quinta." No dia seguinte ele me levou, sem comentar nada por telefone, até a clínica de uma psiquiatra forense aposentada que às vezes ainda emitia parecer técnico para processos. Doutora Helena Tavares. Consultório simples em Taubaté, 2º andar, sem luxo. Ela tinha cabelos curtos, voz firme e a calma de quem não se impressiona, nem com choro nem com ameaça. Nivaldo falou com ela antes. Eu só precisei dizer a verdade. Passei quase 3 horas lá. Teste de memória, orientação no tempo, desenho de relógio, lista de palavras, cálculo, perguntas sobre rotina, nomes, endereços, datas, profissão, luto, sono, alimentação, finanças. Respondi tudo olhando nos olhos dela. Não fiz teatro de homem invencível. Contei até que dormia pouco desde a morte da minha mulher e que andava tenso porque minha filha tinha mudado o jeito de falar comigo. Ela anotou sem expressão. No fim, digitou o parecer e leu em voz alta.
No presente exame, o Sr. Otávio Braga apresenta preservação de memória, atenção, senso crítico, orientação temporal e espacial, capacidade de autodeterminação e compreensão patrimonial. Não há sinais compatíveis com demência, delírio, rebaixamento cognitivo ou comprometimento que justifique interdição ou curatela. Carimbou. Assinou. Fez 2 vias autenticadas ali mesmo. Se alguém tentar usar, em estado sedado para fabricar incapacidade, este parecer técnico cai em cima do outro, ela disse. E se for preciso, eu sustento isso pessoalmente. Eu agradeci sem conseguir dizer muito. Saí dali segurando aquele laudo como o homem que carrega uma tábua no meio de enchente. Só que ainda faltava proteger o apartamento. Porque mesmo que a perícia deles fracassasse, eu já tinha entendido o tamanho da ambição de Caio e a covardia de Lívia. Meu imóvel não podia mais ficar no caminho deles. Fui direto a um cartório de notas, onde anos antes tinha regularizado a herança da minha esposa. A tabeliã, doutora Renata, me reconheceu. Seu Otávio, tudo bem? Hoje eu preciso resolver enquanto ainda sou oficialmente dono da minha cabeça. Ela entendeu mais do que eu disse. Expliquei, sem melodrama, que queria fazer doação do apartamento ao meu neto Benício, com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e administração por minha irmã Zulmira, até a maioridade do menino. Não pela mãe, não pelo pai, pela minha irmã. Zulmira morava em Sorocaba, viúva, ex-professora de matemática, mais dura que concreto curado. A tabeliã me olhou com pena breve, daquelas que profissionais bons não transformam em curiosidade. O senhor tem plena consciência do que isso significa? Tenho. Sua filha ficará fora da administração do bem. Justamente por isso, ela preparou a minuta. Eu também pedi 3 cópias autenticadas do parecer da doutora Helena. Saí com os papéis no envelope pardo e a sensação estranha de estar salvando meu neto de dentro da própria linhagem. Ainda havia um último movimento importante: registrar tudo formalmente. Fui à delegacia e procurei plantonista, mas Nivaldo já tinha me orientado melhor. Não era caso de escândalo, era caso de prevenção documental. Fiz boletim narrando tentativa de obtenção fraudulenta de curatela mediante sedação indevida e eventual falsidade ideológica em contexto médico. Entreguei cópia do laudo independente, um pendrive com o áudio e relatei os fatos objetivos. O delegado de plantão, um homem novo de cara cansada, ouviu parte da gravação na minha frente e mudou de postura. O senhor fez bem em vir antes da perícia. Eu aprendi a não esperar o incêndio tomar o poste todo. Ele quase sorriu. Guarde cópias fora de casa. Eu já tinha feito isso. Uma com Nivaldo. Outra numa conta de e-mail criada naquela manhã. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei o cheiro conhecido de alho e detergente. Benício dormia no sofá, torto em cima de um desenho animado. Lívia arrumava a mesa. Caio mexia no celular. Eles não sabiam que eu já tinha atravessado o dia inteiro por cima do plano deles. Pai, amanhã não esquece que tem a consulta, Lívia falou. E eu respondi, amanhã eu não esqueço de mais nada. Na hora do jantar, ela me serviu café no fim, mais forte do que de costume. Fiz do jeito que você gosta. Eu peguei a xícara, senti o cheiro e falei, prova primeiro. Ela travou por um segundo, mas se recompôs e bebeu um gole curto. Não um gole grande, não um gole despreocupado. Curto. Aprendeu a lição do susto anterior. Aquilo me disse 2 coisas. Havia medo agora, e ela sabia que eu já desconfiava demais. Eu não bebi, só apoiei a xícara na pia e disse que estava sem vontade. Caio me observou com um sorriso sem dentes. Na manhã da perícia, quinta-feira, acordei antes de todos. Tomei banho demorado, vesti camisa branca, calça escura, sapato limpo e prendi meu crachá no bolso do peito, como fazia para a inspeção séria. No corredor encontrei Benício montando pista de carrinho. Vô, você vai trabalhar? Vou resolver uma coisa importante. Então leva teu crachá, senão ninguém acredita em você. Eu abaixei para beijar a testa dele. Hoje ninguém vai esquecer quem eu sou. A clínica onde marcaram a avaliação ficava num prédio comercial novo, desses que cheiram a tinta fresca e medo caro. Caio e Lívia estavam no corredor quando cheguei, os 2 surpresos de me ver acompanhado. Nivaldo tinha contratado um advogado previdente, Dr. Murilo, homem seco, elegante, especialista em família e sucessões. Não falava muito, o que naquele contexto valia ouro. Caio tentou assumir o palco. Seu Otávio, isso tudo é pro seu bem. Murilo passou entre nós como quem atravessa fumaça.
Conversa só dentro da legalidade, Sr. Caio. Entramos. Do outro lado da mesa estava o psiquiatra da vez, Dr. Mário Cerqueira. Tinha cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Assim que começamos, Murilo pousou diante dele o laudo da doutora Helena e a cópia do boletim com número de protocolo. Antes de qualquer avaliação, informo que meu cliente já foi examinado por perita idônea, sem qualquer sinal de incapacidade. Há ainda notícia formalizada de possível tentativa de indução diagnóstica por terceiros interessados patrimonialmente. Qualquer divergência infundada nesta sala será objeto de questionamento técnico e jurídico imediato. O médico leu o papel. O pescoço dele endureceu. A enfermeira ao lado desviou os olhos. O segundo profissional, que talvez fosse só assistente, encostou na parede como quem não quer ficar na foto. Dr. Mário levantou o olhar para mim. Senhor Otávio, o senhor sabe onde está? Zay, que dia é hoje? Quinta-feira. E eu vim aqui para impedir que usem cansaço e sedativo como atalho para roubo de patrimônio. O silêncio entrou na sala como fumaça. Murilo falou antes que qualquer outro reagisse. Diante da documentação apresentada, meu cliente não se submeterá a procedimento redundante nem a interrogatório informal em ambiente comprometido. O médico limpou a garganta. Não vejo elementos para prosseguir. Caio explodiu. Como não vê? A filha dele relatou confusão, lapsos, esquecimento. Murilo virou para ele. E o senhor relatou o quê? O cronograma da venda? Foi bonito ver o verniz do meu genro rachar na frente de quem não tinha obrigação de achar graça dele. Ele recuou meio passo. Lívia, ao meu lado, parecia ter encolhido 5 anos em 5 minutos. Pela primeira vez desde o início de tudo, ela não tentava me corrigir, conduzir, explicar ou me infantilizar. Só respirava curto. Saímos da sala sem perícia, sem laudo falso e sem a segurança que eles carregavam havia semanas. No corredor, Lívia segurou meu braço. Pai, eu tirei delicadamente. Eu ainda sou teu pai. Não me chama assim se vai usar a palavra para me apagar por dentro. Ela ficou branca. Caio tentou dizer alguma coisa, mas Nivaldo avançou um passo, suficiente para lembrar-lo de que havia homens ali que não compravam performance. Lá fora, no estacionamento, Murilo me perguntou se eu queria seguir imediatamente com as medidas do cartório. Eu queria. Fomos direto concluir a escritura de doação ao Benício. Assinei sem tremer. O documento saiu com tudo que eu havia determinado. O apartamento ficaria vinculado ao meu neto, administrado por Zulmira até os 18 anos dele, sem acesso por Caio e sem gestão por Lívia. Nada de venda, nada de financiamento, nada de resolução de emergência. Aquilo encerrou a parte patrimonial da guerra. Eu achei que meu coração já tinha apanhado o suficiente, mas ainda faltava a faca final. Ela veio por acidente. Naquela tarde, peguei Benício na escola porque Lívia alegou estar mal. Enquanto esperava ele calçar o tênis em casa, o tablet dele caiu no chão e abriu uma tela de mensagens porque ainda estava logado na conta de Caio. Eu não sou de fuçar aparelho alheio. Nunca fui. Só que ali, diante de mim, apareceu a foto de uma menina pequena de jaqueta azul e a notificação. Papai vem sábado? O nome do contato era Marina Sol. Abri. Havia semanas de conversa, promessas, desculpas, fotos de presente, combinação de aluguel, xingamentos contra a atual e áudios de uma mulher cobrando que ele resolvesse logo essa história do apartamento. Não era só ganância. Havia outra família, outra mulher, outra criança. E pelo tom das mensagens, o plano de tirar o meu apartamento não serviria para construir futuro com a Lívia. Serviria para Caio sair dela com dinheiro no bolso. Fotografei a tela. Fechei tudo. Levei Benício para tomar sorvete como tinha prometido, porque criança não deve pagar a conta da podridão dos adultos no mesmo minuto em que ela é descoberta. Quando cheguei em casa, Lívia estava sentada à mesa, os olhos inchados de quem não chorou ainda, só acumulou. A perícia não aconteceu, ela disse. Não. Você me denunciou? Eu me defendi. Caio não estava. Aproveitei a ausência e coloquei 3 folhas na mesa. A escritura da doação, a cópia do laudo e as fotos das mensagens dele com Marina. Lívia olhou a primeira e engoliu seco. Na segunda, seus ombros cederam. Na terceira, o rosto dela apagou. Ela ficou tanto tempo calada que achei que não falaria. Quando falou, saiu baixo. Quem é essa? A pergunta certa é: há quanto tempo ele usa você como ponte? Ela levou a mão à boca. Eu não a consolei. Não por crueldade, por verdade. Consolar cedo demais seria aliviar a parte dela que merecia doer.
Você sabia que ele ia vender o apartamento e ficar comigo? Perguntei. Ela não respondeu. Você sabia? Eu achei que depois a gente se acertava. Ele falou que era só um jeito de garantir dinheiro, que depois ia regularizar tudo, que o senhor nunca ia ficar desamparado. Você topou me dopar por um depois. Ela chorou, enfim. Mas foi um choro seco, envergonhado, sem defesa. Ele disse que o senhor ia acabar deixando tudo para tia Zulmira. Disse que eu sempre fui a filha de fora, a menos escolhida. Aquilo me atravessou diferente. A maldade de Caio eu já tinha medido. A carência antiga de Lívia eu conhecia desde menina, desde quando achava que eu dava mais atenção ao trabalho do que aos aniversários. Ele tinha mexido justamente ali. E você resolveu provar que merecia a herança me transformando em incapaz? Ela fechou os olhos. Às 6h15, Caio chegou. Entrou ainda armado de arrogância, mas ela durou 2 passos. Viu os papéis sobre a mesa, viu as fotos e entendeu. Foi bonito no pior sentido. O rosto dele teve medo antes da boca inventar defesa. Isso é invasão de privacidade. Isso é a tua segunda filha chamando por pai, eu respondi. Lívia ficou de pé devagar. Quantos anos? Ele tentou tocar o braço dela. Lívia, eu explico. Quantos anos? Não é o que parece. Ela soltou uma risada curta, despedaçada. Hoje tudo é exatamente o que parece. Caio mudou de estratégia rápido, como todo covarde eficiente. Seu Otávio, o senhor está colocando sua filha contra mim num momento de fragilidade emocional. Isso não apaga que o senhor andou desorientado. Eu já esperava essa linha. Tirei outra folha do envelope. Protocolo do boletim, timbre do cartório, cópia do laudo pericial independente, tudo organizado. Tenta sustentar isso na frente de juiz. Ou da tua empresa, ou da polícia, ou da tua marina. O nome bateu nele como porta de aço. Você falou com ela? Ainda não. Mas vou falar. Na verdade, eu só tinha decidido falar naquele instante. Às vezes a coragem real vem depois que a vergonha do outro mostra o tamanho dela. Caio tentou me ameaçar sem subir o tom. O senhor vai destruir sua própria filha. Foi Lívia quem respondeu. Quem me destruiu foi você. Eu só ajudei. Esse foi o momento em que vi minha filha pela primeira vez naquela semana. Não a cúmplice, não a mulher hipnotizada pela promessa do marido, não a administradora da minha sedação com voz macia. Minha filha, machucada e horrível, mas finalmente acordada no próprio fogo. Eu falei sem gritar. Vocês têm até amanhã às 10 da manhã para sair do meu apartamento. O Benício fica comigo até a tia Zulmira chegar. Tu, Caio, não encosta em um parafuso daqui. Se faltar uma colher, eu junto isso ao resto. Ele deu um passo na minha direção. Nivaldo, que até então estava em silêncio encostado no corredor, apareceu inteiro. Tenta. Caio olhou de um para o outro e fez a conta. Recuou. Naquela noite eu dormi na casa de Nivaldo, porque não queria dividir teto com traição desembalada. Antes de sair, passei no quarto de Benício. Ele dormia abraçado a um caminhão de brinquedo. Abaixei e ajeitei o cobertor. Vô? Ele murmurou meio acordado. Tô aqui. Você volta? Sempre. Zulmira chegou de Sorocaba às 9h40 da manhã, num carro pequeno e com uma bolsa maior do que ela. Trazia o mesmo olhar da minha mãe quando alguém mentia mal. Leu os documentos, me ouviu 10 minutos e disse: teu erro foi achar que sangue educa caráter sozinho. Oizai, sabe agora. Depois foi ao quarto de Benício, se apresentou, perguntou qual desenho ele mais gostava e ganhou o menino em 15 minutos. Mulher certa não precisa de espetáculo. Caio já tinha levado algumas malas. Quando viu Zulmira na sala, percebeu que a guerra tinha virado cimento. A senhorita é quem? A administradora legal do bem que teu plano não alcançou, ela respondeu. Caio abriu a boca, mas não havia frase boa possível contra uma professora de matemática furiosa aos 65. Lívia apareceu por último, com uma mochila e um rosto quebrado. Tinha saído cedo, segundo Zulmira me contou, para encontrar uma amiga e decidir onde ficaria. Pediu para falar comigo na área de serviço, onde o sol entrava de lado e o tanque ainda tinha uma toalha infantil pendurada. Pai, eu sei que não tenho direito a pedir nada agora. Não tem. Ela assentiu, mas eu preciso te dizer uma coisa sem ele ouvir. Eu não sabia da outra mulher. E eu achei que estava brigando pelo meu lugar. Passei anos com a sensação de que a mamãe partiu e você ficou casado com o trabalho. Quando ele começou a falar que o senhor ia me deixar de lado, que a tia Zulmira sempre foi a preferida da família, eu fui escutando. Depois já estava dentro demais para admitir que era monstruoso. Eu o café? Ela fechou os olhos. Eu colocava as gotas.
2 vezes por dia. No começo eu tremia. Depois eu me convenci de que não era grave, que era só para te deixar mais calmo na consulta. Você me roubou o direito de parecer eu mesmo. Uma lágrima escorreu. Só uma, Oisai. Não. Você sabe a frase. Saber é outra coisa. Ela levou a mão ao peito como se faltasse ar. Eu ainda sou tua filha? Essa pergunta quase me derrubou mais do que todo o resto. Porque traição de filho sempre vem carregada da memória de quando aquela pessoa adormeceu no teu braço. Eu respondi com a única honestidade que achei. Hoje você é a mãe do meu neto e a mulher que tentou me apagar. O resto eu não sei ainda. Ela aceitou a pancada porque merecia. E eu, pela primeira vez, percebi que amar alguém não obriga ninguém a mentir para aliviar. Caio saiu antes do meio-dia, chutando caixa, atendendo o telefone, xingando alguém de inútil. Não conseguiu levar a TV, não conseguiu levar o micro-ondas, não conseguiu levar nada que estivesse na minha nota ou na minha lembrança. Nivaldo acompanhou até o elevador. Eu fiquei parado na sala segurando o crachá, ouvindo o barulho das rodas da mala sobre o corredor. Foi o som mais limpo daquela semana. Lívia saiu 1 hora depois. Antes de ir, ajoelhou diante do Benício e disse que ele passaria uns dias com o vô e com a tia Zulmira, que mamãe precisava resolver coisa de adulto. Benício perguntou: "O papai vai?" Ela demorou 1 segundo a mais do que devia. Não. Ele aceitou com a simplicidade cruel das crianças. Depois correu para me mostrar um desenho novo. Eu, ele e uma senhora de coque, que era a Zulmira, diante de um prédio com sol amarelo demais. Guardei o papel no bolso. No mesmo dia, com a ajuda de Murilo, eu enviei cópia da gravação e dos documentos ao departamento jurídico da empresa onde Caio trabalhava. Não por vingança teatral, por prevenção. Homem que negocia equipamento hospitalar e organiza fraude médica para interdição familiar, não devia continuar circulando com crachá corporativo e sorriso de consultor. 2 dias depois, soube que ele tinha sido desligado por justa causa em processo interno sigiloso. Não vibrei. Só marquei mentalmente como quem fecha disjuntor. À noite fui atrás da tal Marina. Não levei raiva, não levei sermão, não levei moralismo. Levei prova. Nos encontramos numa cafeteria modesta perto da rodoviária. Ela chegou com a filha, uma menina de 5 anos chamada Alice, jaqueta azul, cabelo preso torto. Olhou para mim como quem já estava preparada para apanhar de verdade, nem que fosse com palavra. O senhor é o sogro dele? Sou o homem que ele tentou interditar. Contei o necessário, mostrei as mensagens, deixei cópia do que envolvia o nome dela e não abusei 1 centímetro da humilhação daquela mulher. Marina ficou pálida de um jeito silencioso. Quando terminou de ler, abraçou a menina com tanta força que a pequena reclamou. Ele falou que estava separado havia 2 anos. Ele falou muitas coisas úteis só para ele. Marina ficou um tempo me olhando. E por que o senhor veio me contar? Pensei na xícara da minha cozinha, no olhar de Lívia bebendo na minha frente, no tanto de mentira que já tinha circulado sem testemunha. Porque alguém precisa parar de ajudar esse homem a continuar vivendo em cima de versões diferentes para mulheres diferentes. Ela respirou fundo. Eu não vou receber ele em casa. Faz bem. Quando voltei, encontrei Zulmira sentada à mesa com Benício no colo, ensinando tabuada em forma de música. Ela levantou os olhos e perguntou: "Resolveu a outra ponta?" "Resolvi. Então agora a casa para de rodar." Só que casa traída não para de rodar de um dia para o outro. Por 1 semana, eu ainda despertei de madrugada sentindo o cheiro de café que não estava ali. Continuei verificando a fechadura 2 vezes. Continuei observando se a fala dos outros vinha macia demais. Continuei dormindo com meu crachá no criado mudo, como quem põe uma arma de memória ao lado do copo d'água. O corpo leva tempo para entender que a ameaça mudou de endereço. Lívia me mandou mensagens longas nos primeiros dias. Pediu perdão de 1000 formas. Tentou explicar buraco antigo, carência, manipulação, medo de perder o marido, medo de perder a mãe cedo demais e me perder para o trabalho depois. Eu li tudo, não respondi quase nada. Em certas fases da vida, silêncio não é castigo, é higiene. A única conversa que aceitei ter com ela naquela primeira quinzena foi na presença de Murilo e de Zulmira. Ela apareceu sem maquiagem, sem discurso, só com a verdade magra que sobra quando o papel principal da sua mentira já te abandonou. "Eu quero saber o que eu faço para não perder meu filho", ela disse. Murilo foi claro. Não havia discussão sobre a guarda de fato naquele instante, mas qualquer tentativa de levar Benício, sem acordo após o que tinha acontecido,
Seria um erro monumental. Zulmira, mais clara ainda, completou. Você não vai perder teu filho. Vai ter que merecer ficar perto dele. Lívia chorou. Eu permaneci de braços cruzados. É eu, pai. Você pergunta errado. A pergunta não é o que será de você. É o que você vai ser daqui para frente sem um homem te dizendo quem odiar. Ela baixou a cabeça. Pela primeira vez, pareceu entender que nem todo perdão começa em abraço. Alguns começam em espelho. Benício, no meio disso tudo, salvou a casa mais de uma vez sem saber. Continuava pedindo pão com manteiga, desenho na TV, água no copo azul, história de fio estourando em temporal. Criança empurra a vida para frente pelo simples fato de continuar querendo a próxima manhã. Eu passei a levá-lo e buscar Lu na escola, fazia jantar com Zulmira, arrumava mochila e, sem anunciar para ninguém, comecei a reaprender o apartamento. O espaço já não tinha as plantas artificiais de Lívia, nem o perfume caro de Caio no banheiro. Voltou a cheirar a alho, sabão de coco e ferro de passar. Foi num desses fins de tarde que encontrei, atrás de uma lata de biscoito, outro frasco escuro, ainda com o resto do sedativo. Levei ao delegado, anexei ao inquérito e ouvi dele que o caso caminharia devagar, como quase tudo no mundo real, mas caminharia. Eu já não precisava de velocidade, precisava de trilho. 2 semanas depois, recebi a primeira ligação de Caio desde a expulsão. Eu estava no pátio da companhia, olhando o teste de carga, quando o número desconhecido apareceu. O senhor acabou com a minha vida, ele disse sem sequer dar oi. E eu respondi, não. Eu só desliguei a chave que você usava para roubar a minha. Ele xingou, ameaçou o processo, falou da gravação, da empresa, de Marina, de exposição, de difamação. Esperei terminar. Se me ligar de novo, eu junto essa ameaça ao resto. Desliguei. Meu pulso estava calmo. Aquilo me surpreendeu. Havia um mês eu ainda tremia ao ouvir passo dele no corredor. Agora era só voz atravessando linha ruim. Marina me escreveu alguns dias depois. Mensagem curta. Obrigada. Eu fui embora com a Alice para a casa da minha irmã. Ele apareceu 2 vezes. Não entrou. Respondi. Proteja sua menina. O resto se resolve. Eu nunca mais falei com ela além do necessário. Nem precisava. Algumas pessoas cruzam sua tragédia só o suficiente para provar que você não enlouqueceu sozinho. Com o passar dos dias, a história começou a chegar aos vizinhos em pedaços. Em prédio antigo nada fica inteiro. Dona Marisa soube que o genro fez sujeira. O síndico entendeu que eu trocaria a fechadura. O porteiro noturno comentou com respeito que eu parecia mais leve. Eu não desmenti nada, não confirmei detalhe nenhum. Gente ferida demais não precisa virar narrador do próprio acidente para a plateia de corredor. Na companhia, porém, a mudança foi mais funda. Os meninos do turno notaram que eu passei a fechar o relatório com uma precisão ainda maior. Onde antes eu anotava oscilação breve no alimentador 3, agora escrevia horário, duração, condição climática, reação da equipe. Um deles brincou. Seu Otávio, tá escrevendo o livro? E eu respondi, não. Só aprendi que quem não registra o que vive, deixa outro registrar por ele. Nivaldo, ouvindo de canto, sorriu sem mostrar os dentes. Foi ele, inclusive, quem me fez a pergunta que eu evitava. Você vai perdoar a Lívia? Eu demorei. Não sei. Perdão não é caneta para assinar no balcão. Mas ama? Isso eu queria muito que tivesse morrido. Facilitaria. Mas não morreu. Nivaldo assentiu como quem já esperava. Então vai doer por bastante tempo. Vai. Melhor doer sem mentira do que sem nome. Ele estava certo. No primeiro domingo de visita combinada, Lívia veio ver Benício sob supervisão, como Murilo havia sugerido no início. Trouxe carrinho novo, bolo simples e o rosto sem qualquer maquiagem de salvação. Benício correu para ela. Criança não faz audiência moral. Criança quer cheiro conhecido. Ela chorou abraçada a ele, mas conseguiu se controlar. Passaram a tarde montando pista no chão da sala. Eu fiquei na varanda, fingindo ler jornal que já tinha lido, só para ouvir como ela falava agora com o menino. Sem pressa, sem manobra, sem controle. Pela primeira vez em muito tempo, a voz dela soou como a da menina que um dia dormia no meu ombro, ouvindo chuva. Quando foi embora, parou na porta. Pai, eu virei, mas não facilitei. Eu joguei fora os remédios que restaram. Troquei de número. Saí do apartamento da Patrícia, minha amiga. Vou começar terapia amanhã. Faz. Ela engoliu. Eu sei que você não acredita em mim.
Hoje eu acredito que você quer sobreviver ao que fez. Ainda não sei se quer mudar. A frase bateu nela fundo, mas ela aceitou, e aceitou sem me culpar. Foi o primeiro movimento verdadeiramente adulto que vi nela em meses. Com o tempo, os encontros foram ficando menos cortantes. Não por esquecimento, por limite. Zulmira vigiava tudo como guardiã de cofre e professora de prova final. Murilo ajustava o acordo temporário com a calma de quem já viu pai, mãe, avó, amante e juiz mentirem na mesma mesa. Eu observava. Só isso. Observar depois da traição virou meu verbo principal. O inquérito avançou devagar, mas avançou. Caio foi chamado para prestar depoimento e inventou uma história nova. Que tudo não passava de preocupação com minha saúde, que as gravações eram descontextualizadas, que a outra família não dizia respeito ao caso. Só que descontextualizar frase é mais fácil quando não existe sequência. Nós tínhamos sequência, tínhamos cronologia, boletim anterior à perícia, laudo independente, frasco sem rótulo, comprovantes, mensagens. Mentira mal montada não aguenta muito tempo debaixo de luz técnica. Uma tarde, já quase 2 meses depois, encontrei o próprio Caio na saída do fórum, não por audiência minha, mas por coincidência ruim dessas que a vida distribui para testar pressão. Ele estava mais magro, terno mais barato, barba por fazer. Quando me viu, tentou recompor o charme habitual, porém já sem bateria. Seu Otávio, a gente podia terminar isso de outro jeito. Você começou isso de um jeito que já não permitia outro final. A Lívia tá pagando também. Ela ajudou. Ele perdeu a máscara. O senhor gostava de bancar santo. Sempre o trabalhador exemplar. O pai sacrificador. Só que o senhor nunca viu a carência da sua filha. A frase quase parecia inteligente, mas vinha da boca errada. E você viu? Perguntei. Viu tão bem que usou para me drogar. Ele não teve resposta. Passei por ele sem acelerar o passo. A vitória mais humilhante que um homem desses pode sofrer é deixar de ser centro até na conversa que tenta roubar. Naquela mesma semana, Benício me pediu uma história nova antes de dormir. Não quero a do curto no poste. Quero a do homem que voltou para casa e descobriu o monstro. Eu fiquei imóvel 1 segundo. Quem te contou isso? Tia Azul falou que às vezes o monstro entra na casa usando o sapato limpo. Eu olhei para Zulmira da porta do quarto. Ela deu de ombros. Falei em geral. Voltei para o menino. E o que você quer saber? Se o homem venceu. Eu ajeitei o travesseiro dele. Venceu no dia em que parou de fingir que o monstro era visita. Benício pensou. Sério, do jeito que criança pensa coisa grande. E depois ele trancou a porta certa. E ficou triste? Ficou. Então não é vitória. Sorri sem alegria. Às vezes é. Tem vitória que primeiro parece luto. Ele fechou os olhos satisfeito, como se eu tivesse explicado um problema de matemática simples. Criança de novo salvando o adulto sem perceber. Meses passaram. Minha rotina voltou a ter peso de rotina, não de trincheira. Continuava trabalhando menos dias por causa da idade, mas me mantinha ativo. O relatório de turno ganhou até apelido entre os rapazes, Bíblia do seu Otávio. Eles riam, eu deixava. Ri também uma vez ou outra, o que já me pareceu milagre. Lívia começou terapia de verdade, não de fachada. Eu soube não porque ela contou chorando, e sim porque mudou detalhes pequenos. Parou de justificar tudo pelo Caio. Parou de me mandar textão de madrugada. Passou a perguntar antes de entrar em assuntos sensíveis. Às vezes vinha ver Benício sem maquiagem nenhuma de vítima. Sentava na cozinha e ficava ali, ajudando a descascar alho com Zulmira, em silêncio. Esse silêncio me agradava mais do que qualquer pedido de perdão. Silêncio de quem para de se vender é um começo. Não vou mentir. Houve dias em que odiei minha filha. Odiei mesmo. Odiei lembrar do braço dela alcançando o açúcar, da forma como me chamou de pai enquanto me dopava, da facilidade com que bebeu da xícara para me convencer. Houve outros dias em que a vi fazendo Benício rir ou ajeitando a camisa dele antes da escola e senti o amor de sempre vir misturado com nojo e tristeza. Essa mistura é o inferno real das histórias de família. Não é o rompimento limpo. É continuar amando o rosto que te feriu. Um sábado chuvoso, quase 5 meses depois, ela chegou mais cedo para buscar o menino no parque. Encontrou-me sozinho na cozinha, preparando o café. Posso entrar? Já entrou. Ela ficou em pé. Eu peguei 2 xícaras, enchi uma, provei primeiro e só então servi a outra. Fiz isso sem teatralidade, só como regra. Ela observou. Você vai fazer isso para sempre?
Não sei. Ela segurou a xícara, mas não bebeu. Eu mereço que faça. Aquilo foi talvez a frase mais honesta que ela tinha dito em muito tempo. Sentei. O problema não é merecer. É o que isso faz com a vida de quem passou a precisar provar o café dentro da própria casa. Ela baixou os olhos. Eu não consigo voltar naquele dia sem me odiar. Nemu. Ficamos um tempo sem falar. A chuva batia no peitoril. A cozinha cheirava a café forte e pano seco. O Caio me procurou de novo, ela disse. Ei? Falou que eu devia ir contra você pelo apartamento do Benício. Disse que a justiça sempre dá um jeito para a mãe recuperar controle. E você? Ela ergueu o rosto. Bloqueie. Eu acreditei. Não porque ela merecesse crédito infinito, mas porque a voz dela não pediu aplauso. Aos poucos, autorizamos visitas mais longas, sempre pensando no menino primeiro. Zulmira manteve a administração do imóvel, firme como ferro. Murilo orientou cada passo com prudência. O processo criminal e o cível seguiram seu curso. Nada cinematográfico. O mundo real não fecha ferida com música alta e prisão em câmera lenta. Fecha com papel, audiência, paciência e muita noite ruim. Só que o mundo real também oferece uma coisa mais forte do que espetáculo. Consequência. Caio perdeu emprego, reputação, as duas mulheres e a facilidade de circular em qualquer sala sorrindo como se caráter fosse brinde. Não me dá prazer dizer isso. Dá alívio. A diferença. Homem assim raramente aprende, mas ao menos deixou de mandar na temperatura da minha vida. Quanto a mim, continuei no meu apartamento por mais alguns meses. Depois, por escolha minha, pedi transferência parcial para uma escala administrativa mais leve e passei a dividir a semana entre São José dos Campos e Sorocaba, na casa de Zulmira, para ajudar com Benício em dias específicos. Não fugi da minha casa. Ampliei meu território. Foi diferente. Importa dizer isso porque gente traída às vezes confunde sair para respirar com entregar o lugar. Eu não entreguei nada. Eu reposicionei a linha. No aniversário de 7 anos de Benício, fizemos bolo simples na sala. Sem Caio, sem mentira, sem gente demais. Só eu, Zulmira, Lívia e alguns colegas da escola. Quando ele apagou a vela, pediu: quero que o vô nunca esqueça o crachá. Todo mundo riu. Até eu. Mais tarde, enquanto recolhia prato de papel, Lívia se aproximou. Obrigada por não ter me arrancado da vida dele. Respondi sem olhar para ela. Eu quase fiz isso. Ela ficou quieta, mas teu filho não pode crescer pagando a conta inteira do que a mãe dele fez. Ela chorou baixinho, porém dessa vez não me pediu abraço. Respeitou a distância. Isso valeu mais do que o choro. Algumas semanas depois, decidi abrir a gaveta onde o frasco sem rótulo tinha aparecido pela primeira vez. Estava vazia, limpa, cheirando só a louro. Fiquei ali parado por uns segundos, a mão na madeira. Percebi que não sentia mais a vertigem inicial. A cozinha não era mais cena do crime. Voltava, devagar, a ser só cozinha. É nesse tipo de detalhe que a alma avisa que talvez um pedaço dela tenha começado a cicatrizar. Ainda mantenho uma mania nova. Sempre que sirvo café ou chá, provo primeiro. Faço isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, até quando estou sozinho. No começo era defesa, depois virou liturgia. Uma lembrança física de que confiança não se terceiriza, nem para quem chama você de pai olhando dentro dos seus olhos. Também guardei o primeiro desenho que Benício fez depois que a casa se reorganizou. Nele, eu apareço no centro com um crachá grande no peito, uma mulher de coque à esquerda, que é a Zulmira, e ele à direita segurando um fio azul. No canto havia uma xícara pequena riscada de vermelho. Perguntei o que era. É a xícara ruim que foi embora, ele disse. Criança entende símbolos com uma precisão que adulto estraga. Se você acha que esse tipo de história termina com perdão total ou rompimento total, talvez esteja acostumado com narrativa feita para confortar. A vida me deu um final menos limpo e mais verdadeiro. Eu não perdi minha filha completamente, mas perdi para sempre a versão inocente dela que eu carreguei por quase 70 anos. Isso não volta. Em compensação, salvei meu nome, minha lucidez, meu neto e a casa que minha mulher ajudou a construir comigo, sem deixar que virassem liquidação de ganância. Hoje, quando encosto a cabeça no travesseiro, já não ouço a frase de Caio na cozinha. Ouço outra. A de Benício no dia da perícia. Leva teu crachá, senão ninguém acredita em você. Levei. E naquele dia, pela primeira vez em meses, eu mesmo voltei a acreditar. Se eu tivesse gritado na primeira suspeita,
Talvez me chamassem de velho alterado. Se eu tivesse engolido as gotas mais 2 semanas, talvez saísse da clínica com o olhar vazio e o apartamento no caminho de gente sem escrúpulo. Se eu tivesse sentido pena cedo demais, teria perdido tudo. Mas eu fiz o que aprendi a vida inteira diante de risco elétrico: isolar a falha, cortar a corrente errada, registrar cada passo e nunca tocar no fio desencapado com a mão da emoção. Quando Lívia vem aqui hoje, às vezes ainda trava na cozinha antes de aceitar uma xícara. Eu sempre provo primeiro. Ela percebe. Eu percebo que ela percebe. E nenhum dos dois comenta. Certas vergonhas precisam permanecer em pé no meio da sala para lembrar que confiança quebrada não se varre como farelo. Mesmo assim, há noites em que sentamos os três, eu, ela e Benício, para jantar pão com carne moída, tomate e suco de caju. O menino fala da escola. Eu conto causos de apagão. Zulmira corrige matemática por videochamada. E por alguns minutos parece que a vida decidiu não ser má. Eu não tomo esses minutos como absolvição. Tomo como trégua. Trégua honesta vale mais do que reconciliação mentirosa. E quer saber a verdade mais dura? O que quase me matou não foi a ideia de perder o apartamento. Foi perceber que minha própria filha topou me deixar lento, confuso e humilhado, para conquistar um lugar ao lado de um homem que já a tratava como peça de reposição. Dinheiro machuca menos do que desfiguração moral. O apartamento eu recuperei no papel. O rosto dela dentro da minha memória, esse eu ainda reconstruo com material escasso. Mas eu sigo. Sigo porque Benício corre pelo corredor gritando que quer ver raio de verão. Sigo porque Zulmira ainda me liga para discutir conta de luz e fingir que não está com saudade. Sigo porque minha mulher, se estivesse viva, me diria para não entregar a casa aos canalhas. Sigo porque meu nome continua meu. E isso, no fim, era o que eles queriam arrancar primeiro. Na última vez que Caio me viu, meses depois, do outro lado da rua, em frente ao fórum, ele desviou, não por respeito, por fracasso. E eu entendi uma coisa simples. Tem gente que só parece grande enquanto você ainda acredita que ela controla a tomada. Depois que você identifica o disjuntor certo, o monstro vira só homem escuro em calçada clara. Foi por isso que naquela manhã eu voltei para casa, fiz café, provei o primeiro gole sozinho e sorri pela primeira vez sem amargura. A xícara não tremia mais na minha mão. O cheiro do café era só café. A cozinha era minha. O crachá continuava batendo no peito. E a porta, finalmente, estava trancada do lado certo. Se essa história te pegou de verdade, me conta nos comentários. Você perdoaria ou só aprenderia a servir o café provando primeiro? Deixa teu like, se inscreve e fica por aqui porque a próxima história também pode começar com um sorriso bonito demais na hora errada. Antes daquela quinta-feira decisiva, houve uma madrugada que eu quase não conto para ninguém, porque foi a madrugada em que eu entendi o tamanho real da minha ingenuidade. Eu tinha voltado da clínica da doutora Helena já com o laudo no bolso, mas ainda sem revelar nada em casa. Eram perto de 2 da manhã. A rua estava silenciosa, e eu decidi entrar sem acender luz nenhuma, como sempre fazia quando voltava de plantão, e não queria acordar ninguém. Foi então que ouvi da cozinha a voz de Lívia ao telefone, tão baixa que parecia pedir licença para existir. Não, ele ainda não desconfia de tudo. Desconfia de alguma coisa. Eu sei. Eu sei que a quinta precisa dar certo. Ela fez uma pausa longa, ouviu o que a outra pessoa dizia e respondeu: "Não fala assim do meu pai." Eu parei no escuro. Naquele segundo, uma parte minha quis acreditar que finalmente ela estava se levantando. Mas a frase seguinte acabou com isso. "Eu só tô dizendo que ele não vai suportar se a gente fizer do jeito bruto. Tem que ir aos poucos." Não era defesa, era logística. Entrei batendo a chave na porta de propósito. O telefone desligou rápido. Ela apareceu na sala ajeitando o cabelo. "Pai, achei que você dormisse na companhia." Mudei de ideia. Quer café? Era impressionante. Tudo acabava em bebida. Chá, café, suco. Como se me servir alguma coisa fosse a linguagem secreta do controle. "Quero água", eu disse. Ela se ofereceu para pegar. Neguei. Fui até a cozinha, abri a torneira e bebi direto do copo de vidro mais velho da casa. Vi de canto o armário onde o frasco tinha aparecido. Vazio. Senti o olhar dela nas minhas costas o tempo todo. Não era mais só o meu cuidado contra eles. Já existia o cuidado deles contra a possibilidade de eu ter acordado. No dia seguinte, cumpri outra parte do plano com Nivaldo.
Voltei à farmácia indicada pelo cupom amassado que eu havia encontrado no lixo e levei a foto da nota. A farmacêutica foi gentil, prática e confirmou que o produto comprado em 2 unidades era um sedativo fitoterápico em gotas, forte o suficiente para deixar idoso sonolento, lento, confuso e com reflexo reduzido se administrado repetidamente. Não é veneno, ela explicou, mas com dose maior do que a indicada e somado a cansaço, mexe bastante na resposta da pessoa. Eu já sabia disso no instinto. Ouvir em voz técnica deixou a traição mais concreta. Não queriam meu enterro. Queriam minha assinatura trêmula, meu olhar baço, meu raciocínio 2 segundos atrasado. Queriam me deixar vivo o bastante para roubar de mim acordado. Pedi o relatório de venda? Não podia. Ela não me daria aquilo sem formalidade. Mas anotei nome do produto, composição e orientação de uso num papel de padaria no bolso. Mais tarde, Dr. Murilo transformou essas anotações em solicitação oficial no processo. Coisa pequena. Mas é assim que se monta a parede contra mentira grande. Tijolo sem glamour. Também houve um momento decisivo com Benício, no meio dessa engrenagem toda. Numa quarta-feira à tarde, um dia antes da perícia, eu estava na sala fingindo cochilar quando ouvi Caio dizer ao menino: "Se o vovô esquecer as coisas, você não pode ficar assustado. Velhinho às vezes fica estranho." Benício perguntou: "Estranho como?" Caio respondeu com aquela voz de adulto que acha que está sendo didático, repetindo palavras se perdendo, chorando do nada. Eu abri os olhos no mesmo instante e me levantei. "Benício, vem cá." O menino veio correndo. Olhei para Caio. "Nunca mais ensina meu neto a me reconhecer por defeito que você está fabricando." Ele levantou as mãos num teatro de ofendido. "Calma, meu velho. Eu só estava preparando o menino. Então prepara tua própria saída desta casa." Foi a primeira vez que falei duro o suficiente para assustá-lo. Ele recuou. Não por consciência, por cálculo. Sentiu que meu tom tinha mudado de frequência, e gente como ele fareja isso rápido. Na quarta à noite, antes da quinta fatal, eu ainda precisei fazer uma coisa que me quebrou mais do que qualquer boletim: ligar para minha irmã Zulmira. A gente se falava sempre, mas sobre o básico. Saúde, preço de feijão, Benício, lembrança da nossa mãe, um comentário ou outro sobre política. Nunca fomos família de abrir ferida no telefone. Só que eu precisava dela inteira, e já. "Zula, você pode vir amanhã cedo?" Ela percebeu de imediato o peso da pergunta. "Posso." "O que houve?" "Tô sendo cercado dentro de casa." Silêncio. Pela Lívia, por ela e pelo Caio. Zulmira levou só um segundo para responder. "Então eu saio às 4. Nenhuma pergunta inútil. Nenhum como assim. Dramático. Minha irmã sempre soube diferenciar curiosidade de urgência. Chorei depois que desliguei, sozinho na área de serviço, encostado na máquina de lavar. Não chorei por mim. Chorei porque, aos 68 anos, eu ainda precisava chamar a irmã mais velha para me ajudar a sobreviver à própria filha. Na manhã da perícia, antes de sairmos de casa, houve a cena que até hoje mais volta nos meus sonhos. Lívia estava arrumando a gola da minha camisa como fazia quando eu era jovem, e saía para aniversário ou reunião importante. Os dedos dela eram os mesmos de quando criança apertava o meu nariz para eu acordar no sofá. Enquanto ajeitava a gola, disse: "Pai, entra lá calmo. Responde só o que perguntarem. Não inventa demais. Não se estressa." Eu olhei para aquela mão no meu colarinho e respondi: "Você está me vestindo para me enterrar em vida." Ela retirou a mão como se tivesse queimado. Não pediu desculpa. Nem eu teria aceitado. Depois da perícia abortada e da escritura do apartamento em nome do Benício, ainda faltava a parte mais arriscada: neutralizar Caio socialmente antes que ele me neutralizasse narrativamente. Dr. Murilo sugeriu uma comunicação formal à empresa dele, não como fofoca pessoal, mas como alerta corporativo sobre participação em fraude que envolvia ambiente médico, laudo e potencial conflito ético grave. Nivaldo e eu redigimos o texto de forma quase cirúrgica. Nada de adjetivo, nada de vingança, nada de desabafo. Só fatos, áudios, tentativa de manipulação de avaliação psiquiátrica, uso indevido da rede de contatos da área da saúde, documentação anexa. Eu reli o e-mail 3 vezes antes de autorizar o envio. "Manda", falei. Nivaldo apertou o botão. Nunca gostei tanto de uma caixa de saída. No mesmo dia, por segurança, troquei o miolo da fechadura. O chaveiro subiu no fim da tarde, enquanto Caio estava fora e Lívia chorava no quarto. Quando o homem testou a nova chave e perguntou:
Mais alguma coisa, chefe? Eu percebi que fazia semanas que ninguém naquele apartamento me chamava de chefe de nada. Quase ri. Mais nada. Obrigado. Pequena frase, pequeno serviço, grande respiro. A desmontagem moral de Caio foi mais rápida do que eu esperava, porque homem que vive de aparência cai depressa quando a aparência vira prova. No segundo dia após o comunicado, ele me ligou transtornado, exigindo retirada da denúncia à empresa. Disse que eu estava misturando problema conjugal com trabalho. Eu respondi: você misturou remédio, laudo e patrimônio. Eu só organizei. Ele ameaçou me expor para a família, como se ainda houvesse versão dele que me ferisse mais. Faz isso, eu falei. Aproveita e conta da Marina no mesmo pacote. Desliguei ouvindo o ar falhar no peito dele. Naquela noite, Lívia veio até a sala e ficou em pé diante de mim por muito tempo antes de falar. Ele está dizendo que você quer destruir todo mundo. E eu quero impedir que ele termine de destruir. Você já participou. Ela respirou fundo, como quem ia saltar de um prédio. Se eu te contar uma coisa agora, muda alguma coisa? Depende da coisa. Ela sentou devagar. A primeira vez que ele falou em te interditar foi como brincadeira. Tinha bebido. Disse que velho viúvo com imóvel próprio e filha fragilizada é combinação clássica. Eu achei nojento. Falei que ele estava ficando doido. Uma semana depois ele voltou no assunto com planilha. Planilha? Planilha com valor do apartamento, custo de reforma, estimativa de venda, dívida dele, quanto sobraria. Eu fiquei sem mexer um músculo. Dívida com o quê? Ela demorou. Jogo, cartão, empréstimo. Eu não sabia de tudo. Quando descobri, já era grande. Ele falou que se a gente não resolvesse logo, iam tomar o carro, bloquear comissão, humilhar ele na empresa. Ali, enfim, a motivação inteira se desenhou. Não era só ambição, era fuga financeira. Minha casa, para ele, era saída rápida com cara de oportunidade. Minha filha, ponte emocional. Meu neto, peso de chantagem. Minha lucidez, obstáculo técnico. E isso melhora o quê? Perguntei. Nada, ela respondeu chorando. Só explica por que eu fui cedendo. Explicação não limpa a Oizai. Era a segunda vez que ela dizia isso sem tentar escapar da pancada. Doeu mais por isso. Numa sexta-feira chuvosa, poucos dias depois de eles saírem, eu fiz algo que adiei a semana inteira. Entrei no quarto que tinha sido deles e abri o guarda-roupa vazio. Sobrou perfume barato, um recibo de estacionamento e um botão de camisa no canto. Embaixo da prateleira, preso com fita, encontrei um envelope fino. Dentro havia cópia de um formulário de curatela parcialmente preenchido em meu nome, com observações manuscritas, episódios de confusão, esquecimento de objetos funcionais, fala repetitiva, oscilações de humor, possível risco de dilapidação patrimonial. A letra não era de Lívia nem de Caio. Era profissional, provavelmente de alguém do escritório ou do consultório que topou colaborar. Entreguei aquilo a Murilo no mesmo dia. Agora temos o esqueleto do golpe no papel, ele disse. Não dá cadeia? No Brasil, seu Otávio, primeiro dá trabalho, depois talvez consequência. Pelo menos ele era honesto. Foi também nessa fase que Marina me escreveu pela primeira vez depois do nosso encontro. Mandou só uma foto da filha, Alice, desenhando sol e prédio. Alice perguntou se o senhor do café amargo está melhor. E eu respondi, diga a ela que o café agora está forte, não amargo. Ela mandou um obrigado. Nada mais. Bastou. Às vezes ser testemunha da mentira de outro também cria a irmandade discreta entre estranhos. Benício sentia a falta dos pais do jeito que crianças sentem, alternando susto e brincadeira. Em alguns dias perguntava 10 vezes pela mãe. Em outros, só queria brincar de apagão na sala comigo e com Zulmira. Onde ele desligava a luz, eu fingia colocar capacete, e nós salvávamos a cidade usando lanterna. Uma noite, no meio da brincadeira, ele perguntou, vô, papai foi embora porque fez coisa ruim? Zulmira me olhou por cima dos óculos. A pergunta era minha. Foi embora porque mentira grande derruba a casa, respondi. E a mamãe? Aí levou mais um segundo. A mamãe ajudou uma mentira ruim. Agora ela vai precisar aprender a falar verdade por bastante tempo. Ele pensou com a testa enrugada. Verdade é tipo arrumar fio? Sorri. É. Só que machuca mais o dedo. Ele aceitou. Criança costuma aceitar a verdade quando ela não vem embrulhada em covardia. Um mês depois, veio a audiência preliminar de uma das frentes judiciais. Nada decisivo, mas importante. Eu fui de camisa azul clara. Lívia apareceu acompanhada da advogada da defensoria.
porque já estava sem dinheiro para sustentar a vida que imaginou ter. Caio chegou com um terno que parecia alugado e a mesma soberba de sempre, só mais cansada. Durante a tentativa de conciliação, ouviu-se de tudo, que agiram por preocupação, que o laudo independente foi prematuro, que a gravação não captava o contexto afetivo, que eu estava emocionalmente abalado pela viuvez e projetando fantasmas. A certa altura, Caio usou a palavra excesso de zelo. Foi a única vez em todo o processo em que perdi a compostura por um segundo. Excesso de zelo é colocar casaco no neto em noite de frio, eu disse, olhando para a conciliadora. Botar sedativo no café de um homem para fabricar loucura é outra categoria. A sala inteira silenciou. A conciliadora anotou sem levantar os olhos. Às vezes a frase certa não convence ninguém de imediato, mas gruda onde precisa. Depois da audiência, Lívia me alcançou no corredor. Eu não vou mais defender ele. Já devia ter parado há tempo. Eu tô vendendo meus móveis. Vênia, você quer me ver no fundo? Não. Se eu quisesse teu fundo, tinha te deixado com ele. Ela engoliu a resposta e assentiu. Foi nesse dia que percebi uma diferença. Antes, toda a fala dela vinha contaminada pela necessidade de ser absolvida. Agora começava a vir só pela necessidade de existir. Ainda não era redenção, mas era fim de teatro. No Natal daquele ano, pela primeira vez, eu autorizei que Lívia passasse a ceia inteira conosco. Não porque tudo estivesse bem, porque Benício pediu com uma simplicidade que me desmontou. Vô, eu posso ter os dois? Mamãe e você? A pergunta merecia mais maturidade do que a maioria dos adultos envolvidos tinha demonstrado até ali. Então eu disse que podia, desde que houvesse paz e verdade na mesa. Zulmira fez farofa, eu assei pernil. Benício ajudou a enfeitar o bolo. Lívia trouxe refrigerante e ficou sem saber onde colocar as mãos a maior parte da noite. Quando entreguei o prato dela, provei antes meu vinho e depois servi o resto. Ela viu, não desviou o olhar. Nem eu. Na hora de abrir presentes, Benício me deu um desenho dobrado. Era eu segurando uma xícara e um escudo redondo com o crachá no meio. É para quando o monstro voltar, ele explicou. Guardei aquilo na carteira por semanas. Também tive minha conversa final com a doutora Helena, alguns meses depois, quando precisei atualizar um documento do processo. Ela me recebeu do mesmo jeito firme. Como o senhor está? Menos desconfiado. Ainda não tranquilo. Tranquilidade completa talvez nunca venha. Oisai. Ela fechou a pasta. Então mire em outra coisa. Soberania. Aquilo ficou comigo. Tranquilidade depende demais do mundo. Soberania depende do que você se deixa arrancar. E eu já tinha decidido que meu nome ninguém arrancaria mais. Na primavera seguinte, o processo civil consolidou a impossibilidade de qualquer manobra patrimonial sobre o apartamento. A doação ao Benício estava sólida, a administração de Zulmira reconhecida, e toda tentativa de questionar minha capacidade tinha perdido lastro diante dos laudos, da cronologia e da própria conduta contraditória de Caio. Murilo saiu da audiência com a pasta debaixo do braço e disse: agora, para mexer nisso, só com ficção científica. Foi a frase mais otimista que ouvi de um advogado na vida. Quando voltei para casa naquele dia, fiquei algum tempo parado na porta da cozinha. O sol da tarde batia no azulejo branco, no pano estampado da pia, na chaleira de inox que minha esposa adorava. Era só uma cozinha, e mesmo assim eu quase chorei ali, não de tristeza, mas de alívio atrasado. Homem às vezes passa tanto tempo sobrevivendo que esquece de sentir o momento exato em que parou de estar cercado. A relação com Lívia seguiu imperfeita, como tinha de ser. Houve uma tarde em que ela chegou mais cedo para buscar Benício e me encontrou trocando a resistência do chuveiro do banheiro. Ainda faz tudo sozinho. Enquanto eu lembrar qual fio vai em qual borne, faço. Ela sorriu triste. Não fala assim. Desci da escadinha e fiquei olhando para ela. Eu falo assim porque foi exatamente isso que quiseram me tirar. A lembrança do borne certo. Ela assentiu, sem se defender. Eu penso nisso todo dia. Ótimo. A dureza saiu antes que eu polisse. Ela aceitou do mesmo jeito. Talvez porque merecesse. Talvez porque, naquele estágio, também já entendesse. Se você me perguntar qual foi a cena mais dolorosa de toda essa história, talvez espere que eu diga a gravação, a perícia, a descoberta da outra família, o café. Não. A pior cena veio muito depois, num domingo banal, quando Lívia estava ajudando Benício a montar um quebra-cabeça e ele, distraído, perguntou: mamãe, você ainda coloca remedinho no café do vô? O mundo parou por um segundo inteiro. Lívia congelou.
Eu, da pia, não consegui mexer. Ela respirou e respondeu. Nunca mais. E nunca devia ter colocado. Benício encaixou uma peça e só disse, ainda bem. Foi isso. Criança reduz tragédia a frase simples e obriga os adultos a suportarem a nudez dela sem metáfora. Naquela noite, quando todos foram embora, sentei sozinho na sala e chorei de verdade, talvez mais do que no começo, porque percebi que o menino lembraria, nem que fosse em sombra, de uma época em que a mãe mexia no café do avô, e certas heranças emocionais ninguém merece receber. Foi nesse mesmo período que decidi me aposentar em definitivo da escala noturna, não por fragilidade, mas por escolha. Eu tinha cumprido meu tempo. A companhia me ofereceu uma cerimônia simples, café ruim de firma e discurso de gerente. Fui. Vesti camisa limpa, levei o crachá no bolso e ouvi colegas falarem que eu era preciso, seguro, referência. Quando me deram a palavra, falei pouco. 42 anos atrás eu entrei aqui, achando que meu trabalho era manter luz acesa. Hoje eu sei que também era registrar as falhas antes que alguém chamasse pane de normalidade. Obrigado por me deixarem fazer isso até o fim. Nivaldo bateu palmas primeiro. Saí dali sem saudade amarga. Saí inteiro. Agora, aposentado, passei a buscar Benício na escola quase todos os dias. A gente inventou um ritual. Toda sexta-feira, depois da aula, íamos a uma padaria antiga perto da praça. Ele tomava chocolate, eu café sem açúcar, e eu sempre dava o primeiro gole na frente dele. Um dia ele perguntou, você prova primeiro para ver se tá ruim? Pensei e respondi, não, provo primeiro para lembrar que eu posso. Ele deu de ombros, satisfeito. Criança aceita soberania como se fosse sabor. Talvez você espere que eu diga que um dia abracei Lívia chorando e tudo foi perdoado. Não seria verdade. O que tivemos até agora foi uma espécie de reconstrução disciplinada. Ela reaprendeu a ser mãe sem usar o filho como ponte. Reaprendeu a entrar na minha casa sem comandar o ar da cozinha. Reaprendeu que amor não é autorização para administrar a lucidez do outro. Eu, por minha vez, reaprendi a não confundir sangue com garantia moral. Reaprendi a observar até a ternura. Reaprendi a viver sem me culpar por não ter percebido antes. A última grande conversa entre nós aconteceu numa noite de verão, quase um ano depois do começo de tudo. Benício já dormia. Zulmira estava em Sorocaba e a chuva martelava a janela da sala. Lívia ficou de pé junto à porta. Pai, eu não quero te pedir perdão hoje. Eu estranhei. Não? Não. Acho que passei meses pedindo porque queria aliviar meu próprio peso. Hoje eu só quero te dizer uma coisa certa. Se algum dia você conseguir me olhar e enxergar de novo uma filha, eu vou agradecer. Se não conseguir, eu vou continuar sendo mãe do Benício direito mesmo assim. Aquilo me acertou em cheio porque, pela primeira vez, não havia nela tentativa de obter absolvição. Havia aceitação de limite. Levantei, fui até a cozinha, fiz café e servi 2 xícaras. Provei a minha. Depois entreguei a dela. Ela segurou o copo quente com as 2 mãos. Você ainda vai provar sempre? Talvez até morrer. Ela assentiu. Então eu vou aceitar sempre. Naquela frase pequena havia mais maturidade do que em todos os discursos dela no ano anterior. E assim seguimos. Sem conto de fada, sem reconciliação instantânea, sem moral de novela empurrada pela garganta. Só uma família remendada em volta de uma verdade que quase matou tudo. O apartamento continua no nome do Benício, protegido. Zulmira continua vigilante. Marina seguiu a vida dela longe de Caio. Nivaldo ainda passa aqui uma vez por semana para café forte e comentários cínicos sobre o mundo. Caio virou nome que ecoa pouco, embora o estrago dele permaneça em muita rachadura. Eu continuo provando o primeiro gole. Continuo guardando meu crachá. Continuo dormindo melhor do que naquela semana em que ouvi meu futuro sendo combinado atrás da porta. No fim, a grande virada não foi expulsar Caio, nem vencer a perícia, nem bloquear a venda. Foi entender que dignidade não é algo que a gente sente, é algo que a gente protege, mesmo tremendo. Naquele dia, quando sentei diante da xícara e ouvi minha filha dizer bebe, pai, eu podia ter preferido a paz de 5 minutos à guerra de meses. Se tivesse preferido, talvez hoje eu estivesse vivo do lado de dentro de um corpo desacreditado, com meu nome assinado por outros, e meu neto crescendo longe da verdade. Em vez disso, escolhi a briga certa, no tempo certo, com a prova certa. E isso mudou tudo. Mudou a forma como eu piso na minha cozinha. Mudou a forma como eu observo o silêncio.
Mudou a forma como Benício aprende o que é confiança. Mudou a forma como Lívia entende o próprio reflexo. Mudou até o gosto do café, porque antes eu bebia por hábito e agora bebo com consciência. Talvez seja esse o verdadeiro payoff da minha história. Eu não recuperei a família que tinha. Recuperei a capacidade de reconhecer exatamente qual família ainda merecia permanecer de pé. Se essa história mexeu com você, comenta sua opinião, deixa o like e se inscreve para acompanhar os próximos dramas.